Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e a partir de agora eu vou criar uma playlist com vários vídeos sobre o estudo dos triângulos. Nós vamos estudar os triângulos desde como eles se chamam, por que tem aquele nome, como calcula a área, como calcula o perímetro, vamos ver bissetriz e todos os elementos de um triângulo. Então esse aqui vai ser um estudo completo, bem completo mesmo. Por exemplo, como calcular a área de um triângulo equilátero, como calcular a área de um triângulo conhecendo dois dos seus lados em um ângulo, como calcular a área de um triângulo quando você conhece apenas os três lados e assim vai. Então é um estudo bem completo que você não pode perder. Vamos lá? Pessoal, nós vamos começar então o estudo dos triângulos falando dos seus elementos. Observe que eu já deixei aqui um triângulo desenhado e agora eu vou colocar os vértices do triângulo, tá? Então os vértices são esses pontinhos de encontro que aqui eu vou chamar de vértice A, aqui de vértice B e aqui de vértice C. Perfeito. Aí, ó, ele fala aqui os vértices A, B, C. Os lados seriam o lado AB, vou escrever aqui, ó, pequenininho, nós teríamos aqui então o lado AB, com um risquinho assim, o lado BC, colocar um ponto e vírgula aqui, BC, e também nós teríamos o lado CA ou AC, perfeito? AC. E os vértices são A, B e C, perfeito. Ângulos internos. Os ângulos internos, veja que os ângulos internos, eu deixei eles pintadinhos de azul. E o que é importante da gente saber dos ângulos internos é o seguinte, se aqui é o vértice A, então o ângulo interno aqui, você pode chamar ele de A com um chapeuzinho. Aqui é o vértice B, você pode chamar esse ângulo de B, também com um chapeuzinho. O vértice C, então aqui nós temos o ângulo C com um chapeuzinho. Beleza? Outra coisa importante, ângulos externos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei o lado CB e eu prolonguei ele aqui, ó, com essa linha pontilhada. Com isso eu consegui um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo externo. E a gente batiza o ângulo externo, como ele está no vértice B, de B minúsculo com um chapeuzinho. A mesma coisa aqui, ó. Veja que eu tenho um lado BC. O lado BC, eu poderia ter prolongado ele aqui, ó. Poderia. Aí o ângulo seria aqui assim, ó. Mas eu preferi prolongar esse lado, ó. Prolonguei esse. Então você pode prolongar qualquer um dos lados. Aí o ângulo formado, o ângulo externo, é esse aqui, ó. Não é esse, tá? Não é esse ângulo de 180 graus. É esse aqui, ó. Que nós vamos batizar de C minúsculo com um chapeuzinho. Perfeito? E aqui é o C maiúsculo. Por último, ó, eu prolonguei o lado BA, mas eu poderia ter prolongado o lado CA. Se eu prolongasse o CA, o ângulo externo seria aqui assim. Como eu prolonguei o lado BA, esse aqui é o ângulo externo que nós vamos chamar de A minúsculo. Perfeito, né? Vamos agora falar da soma. É muito importante para resolver um monte de exercícios. Você precisa saber principalmente da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Se você somar os ângulos internos A, B e C, tá aqui, ó. Ó como é que ele chama? Soma dos ângulos internos. Então você foi lá e somou o ângulo a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C. E você vai obter sempre, então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Perfeito, tá? Outra coisa, soma dos ângulos externos. Veja aqui, ó, SE. Soma dos ângulos externos desse triângulo. Se a gente for somar os ângulos externos, então seria o A minúsculo mais o B minúsculo mais o C minúsculo. E a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo sempre vai dar 360 graus, beleza?
Pessoal, outra informação importante sobre os ângulos de um triângulo é quando nós temos aqui assim, ó. Por exemplo, faz de conta que nós fixamos aqui o nosso estudo no vértice B. Nós temos o ângulo interno, Bzão, e nós temos o ângulo externo, Bzinho. Veja que um ângulo encosta no outro. Quando esses ângulos se tocam, eles são chamados de ângulos adjacentes. Então, vou colocar aqui, ó, adjacentes. E mais do que isso, ângulos adjacentes, que são ângulos que se encostam, se você fizer aqui, ó, aqui é meia volta, então sempre vai dar 180 graus. E quando dois ângulos somados dão 180 graus, nós chamamos eles de ângulos suplementares. Então, escrevam suplementares. Então, nós temos aqui um par de ângulos suplementares. Na verdade, aqui, aqui e aqui, em qualquer um desses lugares, nós temos ângulos suplementares, tá? E também ângulos adjacentes. Mais uma informação importante sobre os ângulos de um triângulo. Imagina agora que eu peguei esse ângulo externo A aqui, ó. O ângulo externo A. Então, vou colocar ele aqui, ó. Ângulo externo A. Observe que o ângulo externo A, junto com o ângulo interno Azão, os dois juntos, você faria aqui, ó, uma meia volta, entende? Uma meia volta. Ou seja, esses ângulos são suplementares. Então, os dois juntos tem que dar 180 graus, certo? Esse Azinho com esse A tem que dar 180 graus. Agora, se você pegar esse A aqui com esses outros dois, eles também têm que dar quanto? 180 graus, ó. O A com o B mais C dá 180 graus. Isso quer dizer que o ângulo B e o ângulo C, juntos, eles têm a mesma medida desse ângulo externo, porque tanto eles dois quanto o A pequeno, junto com o A grande, formam 180 graus. Conclusão, um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então, é igual a B mais C. E isso vale para qualquer um dos outros ângulos, tá? Beleza? Então, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Última informação importante que eu vou falar sobre os ângulos ali. Imagine que esse ângulo aqui, esse ângulo A, vamos supor, você está imaginando que o ângulo A, ele é maior que o ângulo C e maior que o ângulo B. O ângulo que for maior, ele sempre fica do lado oposto do lado maior. Então, se o ângulo A é maior que B e C, então você tem certeza que o lado oposto ao ângulo A também é o maior lado. Ou seja, o maior ângulo fica do lado oposto do maior lado. E a volta também é verdadeira. O maior lado fica do lado oposto, ou seja, é oposto ao maior ângulo. Beleza? Pessoal, terminado então a primeira parte sobre elementos de um triângulo, vamos falar agora nas condições de existência de um triângulo. Esse conteúdo aqui é bem interessante porque nem sempre quando você tem três medidas, por exemplo, vamos supor que a pessoa te deu três medidas. A medida desse canetão, a medida desse canetão e a medida desse canetão azul. Será que é possível formar um triângulo com essas três medidas? Será que sempre se forma um triângulo quando você conhece três medidas? Então nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos supor que o lado BC, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, que BC é maior que o CA, que o AC, e que o BC também é maior que o AB. Estamos imaginando o seguinte. Então, nós estamos imaginando que o lado BC é o maior lado daquele triângulo.
Pela condição de existência, um triângulo só é possível de ser construído quando o maior lado é menor que a soma dos outros dois. De novo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que o lado BC é maior que a C, que o lado BC é maior que a B, ou seja, ele é maior que os dois, então ele é o lado maior desse triângulo. Para que eu consiga construir um triângulo, então eu tenho que garantir o seguinte, que o lado BC, que a medida do lado BC, tem que ser menor que a soma do lado AC com o lado AB. Perfeito? Isso é muito importante. Se isso não for satisfeito, você não consegue construir um triângulo. Eu deixei aqui, ó, um exemplo para nós. Vou pegar aqui 2 pincéis para quadro branco do mesmo tamanho, ó, 2 pincéis do mesmo tamanho. Faz de conta que aqui eu tenho um vértice A, nesse segmento aqui, ó, um vértice A, e aqui eu tenho um vértice B. Esse canetão eu já vou aposentar porque ele não está escrevendo. E eu quero construir um triângulo com isso aqui sendo a base, ou seja, isso aí é o lado maior, e esses dois tamanhos aqui seriam os lados menores. Veja que se eu somar os dois, ó, somei os dois, não dá o tamanho daquilo ali. Não dá, tá certo? Mesmo tá um pouquinho, não dá certo. Agora, ó, eu vou colocar esse aqui lá no vértice. Vou colocar esse aqui nesse vértice. Para formar triângulo, eles têm que se encontrar, mas eles nunca vão se encontrar, ó. Por isso que o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos pegar aqui, agora eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um outro canetão aqui. Vamos fazer de conta que o meu lado B agora é aqui. Esse é o lado B. Veja que agora eu quero formar um triângulo. O lado AB, ele é maior que esse e também é maior que esse, certo? Então o lado AB é maior que esses outros dois lados. Só que se eu somar esses dois lados, os dois lados é maior que a B. Perfeito. Aí eu coloco um no vértice aqui, coloco o outro no vértice e rodo. E olha o que acontece? Eles se encontram. E aí eu consigo formar um triângulo. Então, às vezes, cai uma pergunta dessa no seu vestibular e você talvez nem estudou. Então, memoriza aí. Condição de existência. Um triângulo só existe se o lado maior for menor que a soma dos outros dois lados. Perfeito? Então, vamos continuar. Pessoal, na próxima etapa agora, então, é dar nomes para o triângulo. Por exemplo, suponhamos que eu vou formular uma prova e eu coloco assim, ó, sabendo que o triângulo ABC é isósceles, ou sabendo que o triângulo ABC é ocutângulo. Então eu estou dando nome para o triângulo e quando eu der esse nome, você já tem que saber qual característica ele satisfaz. Por isso eu coloquei aqui, ó, nós vamos classificar os triângulos primeiro de acordo com os seus lados. A gente conhece os lados do triângulo, como é que eles se classificam? Depois nós vamos classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Primeiro caso, classificação com relação aos lados. Triângulo equilátero. Um triângulo é equilátero quando tem a medida dos três lados iguais, que eles falam de congruentes. E aí, para você garantir que os lados são iguais, você pode vir fazer assim, ó, 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui e 2 risquinhos aqui. Como os três lados têm 2 risquinhos, então isso está garantido que os lados têm a mesma medida. Conclusão, você tem um triângulo com 3 lados iguais, então ele tem o nome de triângulo equilátero. Agora vamos falar uma coisa que não está escrita aqui, mas é importante. Se um triângulo é equilátero, ele tem um negócio muito especial. Todos os ângulos dele são iguais, tá? Ou congruentes, tá? Então, assim, se o triângulo é equilátero, os ângulos internos também são todos iguais. E todos eles vão medir exatamente 60 graus, certo? Vamos para o próximo triângulo. Essa aqui é informação importante para resolver exercício, hein? Então, o equilátero lindo aqui já foi.
Triângulo isósceles. Quando que um triângulo é isósceles ou isósceles? Isósceles. Quando ele tem dois lados iguais. Essa afirmação ela não é bem precisa assim, bem bonitinha. Vamos entender por quê. Então vamos lá, ó. Você vai falar sobre um triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles quando ele tem pelo menos dois lados iguais. Pelo menos. Vamos supor que esse lado tem a mesma medida desse. E a base aqui não tem. Então aqui eu vou fazer 3 risquinhos para garantir que é diferente. Tudo bem, esse triângulo ele é um triângulo isósceles porque ele tem pelo menos dois lados iguais. Mais do que isso, outra informação. Se o triângulo é isósceles, os ângulos em relação à base também são iguais, certo? Então esse ângulo aqui é igual àquele lá. Se aqui é 50 graus, lá também é 50. Se aqui é 30, lá também é 30. Então vamos lá. Um triângulo é isósceles quando ele tem pelo menos dois lados iguais. Porque esse triângulo aqui, que recebe o nome de equilátero, também é isósceles. Porque, olha a definição, um triângulo é equilátero quando ele tem três lados iguais. Beleza? Um triângulo é isósceles quando ele tem dois lados iguais. Então, se tiver dois lados iguais, é isósceles. Mas esse aqui tem dois lados iguais. Tem até mais, tem três lados iguais. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Então, eu vou fazer uma setinha assim, ó, para você entender. Beleza? Olha que pergunta de vestibular. Dependendo da pessoa, ela ia errar isso aí, hein? Próximo passo, um triângulo escaleno. Quando que um triângulo é escaleno? Quando ele não tem lados com a mesma medida. Para garantir que ele não tem lado com as mesmas medidas, eu vou colocar um risquinho para dizer que isso aqui tem uma medida tal. Aqui, 2 risquinhos, ele já tem outra medida. E aqui, 3 risquinhos, então uma medida diferente. Triângulo escaleno, 3 lados com medidas diferentes. Triângulo equilátero, 3 lados com medidas iguais. Triângulo isósceles, pelo menos 2 lados com a mesma medida. Se tiver 3, também é isósceles e equilátero. Próximo. Então, nós já demos nome para os triângulos com relação aos lados. E agora eu gostaria de falar um negócio para vocês. Deixa eu pensar aqui. Por que uma figura chama-se triângulo? Aí a pessoa fala, porque tem 3 lados. Na verdade, é porque tem 3 ângulos. Aí é triângulo. Pelos 3 lados, você poderia chamar de trilátero. Então, se uma pessoa, não é usual, não é, mas se uma pessoa falar assim, desenhe uma figura que tem um trilátero. Então, ela está falando de um triângulo, assim como um quadrilátero, tá? Mas a gente sempre fala triângulo de 3 ângulos ou 3 lados e tudo bem. Perfeito? É assim que a gente aprendeu. Mas poderia ser triláteros. Vamos para o próximo agora, ó. Agora eu quero classificar os nossos triângulos de acordo com os seus ângulos. Tá, olha o primeiro nome lá. Um triângulo é acutângulo. Imagina que eu cheguei lá e falei para vocês assim, dado o triângulo acutângulo, resolva tal coisa. Bem, quando que um triângulo é acutângulo? Quando ele tem todos os seus lados, ou melhor, todos os seus ângulos agudos. Veja que aqui, ó, os ângulos têm medidas diferentes. Eu vou colocar assim, ó. Esse aqui vai ser o ângulo de tamanho A, medida A. Esse aqui B e esse aqui C. Os ângulos A, B e C podem ser diferentes ou podem ser iguais, tá? Podem ser iguais. O que você tem que garantir? Vou escrever de vermelho. Para um triângulo ser acutângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ângulo tem que ser agudo. Todos os ângulos têm que ser agudo. E o que é um ângulo agudo? O ângulo A é agudo se ele for menor que 90 graus. O ângulo B é agudo se for menor que 90 graus. O ângulo C é agudo se for menor que 90 graus. Definição. Um triângulo recebe o nome de acutângulo, olha que nome bonito, quando os seus 3 ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus.
Próximo triângulo é o obtusângulo. Um triângulo é obtusângulo quando ele tem um, e só é possível um, tá? Não vai ter dois. Quando ele tem um ângulo, vou colocar esse aqui, vou chamar de ângulo B, tá? Quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. B tem que ser maior que 90 graus. Nesse caso, o ângulo é chamado de obtuso, beleza? Então, um triângulo recebe o nome de obtusângulo quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Gente, não dá para ter 2 ou 3 ângulos maiores que 90 graus, tá? Não dá. Porque a soma dos 3 tem que dar 180. Se você tiver 2 maior que 90 graus, já passa de 180 e não forma triângulo, beleza? Então, não é. E aí nós temos o quê? Depois, nós temos o triângulo retângulo. Quando que um triângulo é retângulo? Um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Também conhecido como ângulo reto. Beleza? Pessoal, então aqui, ó, nós terminamos essa primeira aula sobre o estudo dos triângulos. Veja que aqui eu devo ter passado alguma curiosidade que talvez você não sabia. Nós vamos para as próximas aulas, nós vamos estudar tudo sobre triângulo. A área, por exemplo, se eu te desse uma figura lá assim, um triângulo conhecendo os 3 lados. Qual é a fórmula que você usa para calcular a área de um triângulo quando você conhece os 3 lados? E se você conhecesse a base e a altura? E se você conhecesse 2 lados de um ângulo interno? Então, é bom você acompanhar essa aula se você não souber disso. E ela vem daqui a pouco, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!